Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 18 de outubro, celebramos São Lucas Evangelista. Nosso santo de hoje nasceu em Antioquia, na Síria, era de origem pagã e foi convertido pelo apóstolo Paulo. Depois da sua conversão, ele se tornou, na verdade, um fiel companheiro de Paulo em várias viagens missionárias. São Paulo o cita, por exemplo, na carta a Filemon, versículo 24, como um dos seus colaboradores. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, São Paulo diz que apenas Lucas está com ele, onde ele se encontrava. E em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, nós sabemos que Lucas era médico, porque São Paulo chama de meu médico amado. E São Lucas, claro, além de médico, além de ter se convertido, se tornado cristão a partir do paganismo, ele se torna um grande missionário, certamente aprendeu muito com São Paulo apóstolo. Acompanhou Paulo em várias viagens missionárias até, segundo São Jerônimo, a morte de Paulo, quando ele foi martirizado no ano de 68. Muito pouco se sabe, com certeza, da vida de São Lucas depois do martírio de São Paulo. Há relatos antigos também de São Jerônimo que dizem que São Lucas deu continuidade à vida apostólica, passou por várias regiões do sul da Europa, pegando onde hoje fica a França, Itália, Macedônia, Dalmácia, evangelizando em vários lugares, fundando comunidades, dando continuidade à sua vida de grande missionário, até que ele foi martirizado, segundo São Jerônimo, na cidade de Patras, na Grécia. Além de todo o exemplo, uma vida realmente consumida, tantas perseguições que ele sofreu, tantas dificuldades para anunciar o Evangelho, até ofertar a sua própria vida no martírio, além disso tudo, Lucas deixou como grande herança espiritual para a igreja de todos os tempos o Evangelho que ele escreveu e o livro dos Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro do Novo Testamento após os 4 evangelhos. E, embora o seu evangelho siga uma estrutura básica, que é a estrutura dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, São Lucas tem várias passagens originais que somente estão presentes ali. Por exemplo, passagens importantes sobre a infância de Jesus, a importantíssima cena da Anunciação, várias passagens relacionadas à Virgem Maria, que nós só encontramos em Lucas. Por isso, ele é muitas vezes chamado como o evangelista da Virgem Maria. Ele apresenta, por exemplo, além do episódio da Anunciação, a apresentação de Jesus no templo, a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel, o hino do Magnificat. E, além disso, várias outras passagens que mostram como um traço característico de Lucas Evangelista o tema da misericórdia, que a gente percebe na conversão de Zaqueu, no episódio do bom ladrão, na parábola do filho pródigo, na parábola do bom samaritano e várias outras passagens. Nos Atos dos Apóstolos, nós também temos acesso a vários acontecimentos importantíssimos na história do cristianismo. É nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, que nós temos a descrição sobre a ascensão de Jesus ao céu, sobre o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, além de várias pregações, várias viagens missionárias que são descritas, especialmente relacionadas aos apóstolos Pedro e Paulo. Além, claro, de várias informações importantes sobre as primeiras comunidades cristãs, como elas viviam, como elas oravam, celebravam a Eucaristia, como faziam missão, como anunciavam o Evangelho, como procuravam viver o Evangelho. Ou seja, São Lucas, embora não tenha conhecido Jesus antes da paixão, morte e ressurreição, mas, como ele mesmo diz, no comecinho do seu evangelho, ele estudou bastante, foi atrás de pessoas que conheceram Cristo, de testemunhos fidedignos, para nos deixar como legado espiritual o seu evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos. Além de tudo isso, há uma tradição antiga que diz que São Lucas, além de médico, era pintor.
inclusive com muito talento, e inclusive foi o primeiro pintor a desenhar uma imagem da Virgem Maria e também uma imagem dos apóstolos Pedro e Paulo. Até hoje, essa imagem feita por São Lucas, especialmente da Virgem Maria, ela é venerada porque ela foi copiada várias vezes ao longo da história, e também por conta disso, ao longo dos séculos, muitas associações de artistas católicos adotaram o nome de São Lucas, por conta desse evangelista que, se nós pararmos para pensar, descrevia as cenas como um verdadeiro pintor, que vai descrevendo aquela cena de um modo muito visual, de um modo que nós conseguimos realmente contemplar aquilo que aconteceu naquele momento, como um momento histórico em que a graça de Deus agiu abundantemente. Nos inspiremos nesse santo tão importante para a história do cristianismo, que nos deixou um evangelho, além do evangelho, mais um livro sagrado, que se converteu de forma muito radical, que foi grande companheiro de Paulo, que gastou realmente a sua vida depois da conversão, anunciando o evangelho, testemunhando, servindo a igreja, até o seu martírio. São Lucas, rogai por nós.